Cartunista, chargista e considerada uma das maiores artistas da área, a nossa convidada de hoje tem anos de carreira já, né, Dani? E é um programa especial, eu tô emocionado de estar aqui. Ela é autora de personagens icônicos como Piratas do Tietê, Overman, também de uma série de outras obras que não envolvem só quadrinho, mas moldaram uma geração. A gente tá com a Laerte. Tinha ruas de terra ainda, tinha uma cara de cidade do interior, assim. Eu não pensava nisso como profissão. Ganhou um destaque especial, principalmente por causa disso, da repressão, da censura e tal. Tenho certos modos de proceder que já estão no piloto automático. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara. Eu sou o Daniel Monteiro, aqui comigo tá a Hanna Beltrão. Tudo bom, Hanna? Tudo bom. Olá, Dani. Olá, Brasil. Olá, São Paulo. Tudo pronto pra gente começar mais um SampaCast. A gente sempre recebe, né, personalidades importantes que vivem o cotidiano, né, da capital, da maior metrópole do país. Então é isso, seja muito bem-vinda, então, Laerte. É uma honra pra gente receber você aqui no SampaCast. Obrigada, eu também fico honrada pelo convite. É legal estar aqui. Laerte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pode ficar à vontade. Essa é muito boa. Essa é bom porque a gente não sabe, é podcast, né? Então a gente não sabe quando vai ouvir, quando o pessoal vai estar. Então fica cumprimentado para todo mundo. Laerte, você tem uma relação muito próxima com São Paulo, né? Nasceu aqui, mas como é que foi, até para começar o papo, o pessoal se situar, sua infância, que bairro, como é que foi viver em São Paulo, crescer em São Paulo? Bom, o primeiro bairro que eu me lembro mesmo, assim, foi o bairro onde a casa dos meus pais ainda está, que é o Alto de Pinheiros. Ali era um loteamento novo e tinha ruas de terra ainda, tinha uma cara de cidade do interior, assim. Era um subúrbio paulistano que estava sendo, como chama, negociado pela City Lapas. E tinha aquela carona de cidade do interior, com muitos terrenos ainda para ser ocupado. Ficou anos, assim, uma grande parte da quadra da frente ficou anos vazia. Tinha só uma casa e aí um baita terreno do lado onde a gente fazia campinho para jogar, fazia para brincar, essas coisas todas. Eu não consigo ver São Paulo com essa cara. Eu mudei faz pouco tempo, eu não consigo ver São Paulo com cara de interior, assim. Bom, a gente mudou para lá em 58. Tem bastante tempo. Uhum. E me fala o seguinte, como é que foi que surgiu o seu interesse pela arte, né? E que acabou enveredando aí por esse caminho para você se tornar cartunista. Como é que foi essa trajetória? Minha casa sempre teve muita literatura, livros e imagens e revistas. E eu não sei bem assim, qual foi o momento em que essa coisa toda começou a me parecer mais próxima, porque todas as crianças desenham. Eu também desenhava como criança, meus irmãos desenhavam também. Mas tem um momento que eu acho que é na puberdade, eu não sei, em que vão se afunilando as preferências e as pessoas vão definindo melhor o que eles representam, o que faz com que elas se expressem com mais facilidade. E para mim era desenho. Agora, eu não pensei em fazer disso profissão, não. Não? Como é que foi? Como é que aconteceu assim? Isso foi bem mais tarde. Foi bem... Qual que era o seu sonho, então? Assim, o que você pensava nessa época? Já que o desenho não era. Olha, eu já tive várias metas, assim, mas a verdade é que eu nunca tive uma preocupação concreta, assim, quanto a profissões. Quando chegou na hora de fazer faculdade, fazer vestibular e tal e tudo, eu tinha acabado de fazer 3 anos num curso livre de desenho e pintura, onde também aconteceu um curso de teatro. Então, eu estava motivada assim, para o campo das artes, mas eu não sabia bem o quê. Fora isso, eu tinha tido aulas de piano com a minha avó, que era professora, e eu também tinha uma conexão com música. Tá. Então eu entrei em comunicações, porque era uma escola nova,
E me deram conta de que é uma escola com um leque de opções muito grande. Tinha desde biblioteconomia até cinema, rádio, TV, artes plásticas. Era assim, tinha de tudo ali. E entrou música também, e eu fui fazer música. A minha intenção, até esse ponto da vida, assim, era fazer música para filmes ou para teatro. Eu gostava muito dessa ideia. Trilha sonora. Não, mas não só trilha sonora, musicais, Sim. por exemplo, não são trilha sonora. Musicais são uma espécie de opereta, né? Com canções e tal e tudo. Eu queria entrar por essa área, assim. Tudo voltado para a arte, né? E aí, como é que foi que você foi parar, começar, né, a desenhar de fato, fazer, né, criar vários personagens, charges, tiras, né, e tudo mais? Como é que foi entrar nesse universo, assim? Tipo, você... como é que foi para você chegar... Onde virou a chavinha, como né? como é que virou a chavinha? E como foi o comecinho, assim, de você trabalhar com isso? Pois é, eu comecei a desenhar no Jornal do Centro Acadêmico. Eu desenhava numa revista que a gente fundou lá na universidade, que chamava-se Balão. Fundamos o Luiz G, eu, os irmãos Caruso. Tem uma tropa de gente assim que estava começando na profissão e que se reuniu para fazer essa revista. Era um fanzine, era uma revista amadora que depois de uns 2 anos tentou se profissionalizar, mas não deu muito certo. O fato é que eu estava publicando nesses meios universitários, assim, eu estava publicando, mas não, como eu te disse, eu não pensava nisso como profissão. Quem me chamou a atenção para isso foi um professor chamado Vili Correia. E ele me chamou um dia e falou, escuta, você não percebeu que você é claramente uma pessoa voltada para o desenho? Não devo fazer música? Não, você faz o que você quiser. Mas é isso, você se expressa assim, muito bem em desenho. Sim. Música eu não sei, nem tanto. Se você quiser, vai, mas... E foi aí que eu resolvi que isso podia ser, sim, podia ser viável, né? E aí me chamaram para fazer ilustrações numa revista chamada Banas. E lá fui eu e comecei a ver que era viável, sim. Os preços eram muito diferentes naquela época. Sim. Eu consegui, em pouco tempo, viver daquilo que fazia. Assim. E essas ilustrações, esses primeiros desenhos, quais que eram as temáticas? Assim, era variado? Qual o contexto da época? A Banas era uma revista de economia. Oxe. Agora, né? Eu até hoje não entendo muito de economia. Minhas finanças são horríveis. Mas é isso. Por coincidência, anos mais tarde, eu fui trabalhar também na Gazeta Mercantil, que é outra publicação de economia dessa área. Então, mas eu também trabalhei na Placar, que é uma revista de esporte. Sim. O Dani já é mais familiarizado. Não, a Placar já... Já falou de esporte, ele já... E eu fazia ilustrações humorísticas. Eu desenhava figuras caricaturais, assim, e fazia ilustrações dos temas da revista, dos temas das matérias ali. É evidente que eu perguntava também para o pessoal da redação o que é isso aqui. E mais ou menos foi em que ano isso? A Banas, até para a gente situar o pessoal ouvinte na cronologia. 72. Ditadura. Hã? Ditadura. Sim, era uma ditadura. E como é que foi... você já tinha também esse viés de discussão política, de começar pinceladas de crítica ao governo autoritário? Tinha, mas como eu te disse, eu trabalhava num jornal de economia e numa revista esportiva, que era uma imprensa de nicho. Sim. Nessa época, essa imprensa de nicho ganhou um destaque especial, principalmente por causa disso, da repressão, da censura e tal. Então, os jornais genéricos, né, os jornais gerais que seriam o veículo
preferencial para charge política, estavam sob vigilância ferrada, assim, né? Quer dizer, tinha acabado de acontecer em 68 o ato institucional número 5, muitos chargistas pararam de trabalhar nessa época. O aparecimento do Pasquim, lá por 69, foi uma decorrência disso, porque o campo de trabalho institucional, da imprensa oficial, mainstream, assim, estava tudo fechado. Então, o Pasquim foi uma saída, né? Sim. Mas marcou a época, né? E, além do Pasquim, essa imprensa especializada, em econômica, de esportes. Nessa época, falava-se muito em investir na Bolsa, não sei o quê, tinha um milagre econômico vindo, né? Então, essas publicações todas tiveram bastante destaque, assim. Uhum. E falando agora, né, ainda falando sobre o seu trabalho, de onde vem a inspiração, né, na hora de colocar ali a mão na massa, na hora de desenhar? E tem algum personagem que te marcou mais, que você lembra, assim? Quando te fazem essa pergunta, você já vê aquele personagem de cara? Personagem meu? É. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu não gosto muito de... Não é que eu não goste muito, mas não é muito a minha praia fazer personagens. Uhum. Eu acabo fazendo, e sempre trabalhei personagens, porque o meio quadrinhos é especialmente propício a trabalhar personagens, porque, em geral, se viabiliza em publicações periódicas, em jornais diários ou semanais. Então, a tentação de experimentar personagens e mantê-los é muito grande. E também é visto como uma decorrência natural, assim, de quadrinho. Você faz quadrinho? Tá, qual é o seu personagem? Eu nunca tive, assim, uma vontade muito forte de trabalhar personagens. Estava ali no meio do seu trabalho, né? mas não era o foco, né, assim, que você mais gostava. Acabou sendo, porque é isso, porque comecei a trabalhar em jornais diários. E aí é meio natural, assim, eu acabei criando um universo de personagens em torno de um prédio, né, que era um condomínio. E todo mundo, ali tinha o zelador, tinha o síndico, tinha um monte de gente que morava nos apartamentos. E eu fui indo por aí, assim. Agora, você perguntou sobre inspiração. Não sei te dizer. As minhas ideias vêm de outras ideias. Eu acho que as ideias são assim uma espécie de rio, de correnteza. Umas vêm das outras e geram outras e é um movimento eterno, assim, né? Para mim nunca funcionou assim. Eu estar com a cabeça absolutamente livre e desimpedida e de repente pintar assim como vinda do Espírito Santo. Vai juntando, repertório de várias experiências que você vai tendo e vai a gente vai construindo uma área de preferência. Por exemplo, eu gostava da ideia de um condomínio, assim. Por isso que eu comecei a trabalhar dois personagens fixos, que é o zelador e o síndico, mas eu comecei a passear pelos apartamentos. Eu gostava dessa ideia de poder variar, assim, e criar personagens que aparecem só em 3 ou 4 tiras e nunca mais, assim. Tinha um sujeito que esqueceu onde morava, por exemplo. Ele tenta achar o apartamento dele e não consegue. Você falou de criar os personagens, de começar a construir um pouco, mas a gente, como jornalista, a gente tem que fazer muito conteúdo todo dia. E, assim, o processo criativo para escrever nem sempre é simples. A gente produz matéria para TV e tal. E como é que é o processo criativo, então, para desenhar? Assim, você falou que vem, é orgânico, mas como seria a sua rotina? Eu sento, eu tenho deadline, não tenho, acordei de manhã, vou à tarde. É muito diferente, é muito... eu acabo fazendo isso quase por instinto, porque eu trabalho há 50 anos com isso, então eu tenho certos modos de proceder que estão
no piloto automático. Eu nem penso como é que aquilo funciona. Mas tem muitos modos assim de dar um começo no processo criativo. Às vezes é só desenhando, é só deixar... O Chico Caruso que falava isso, pensar com o lápis. Então você deixa o lápis se divertir ali. Sim. E muitas vezes aparecem coisas interessantes. Assim. E da observação também da cidade, de todo esse... De às vezes estar andando e ver coisas também, você bebe muito disso? Não bebo muito disso, não. Acaba vindo porque São Paulo é a minha referência de cidade. Eu nasci aqui, cresci aqui, sempre vivi aqui. Então acaba sendo a minha referência de cidade. Mas, não sei, autores como Luiz G., por exemplo, ou Paulo Caruso, têm uma veia de representar a cidade muito mais clara, e principalmente que eles são arquitetos também, né? Tanto o G quanto o Paulo Caruso. Sim. E, né, falando, as charges, elas sempre não, né? Elas geralmente tentam abordar temas polêmicos, né, do cotidiano das cidades, de um país, de um contexto geral assim. Queria que você falasse um pouquinho como é que esse trabalho pode ser capaz de ajudar os leitores a entenderem um pouco mais o cenário político que eles estão vivendo ali naquela cidade, naquele país. Eu não tenho uma ideia muito clara de como é que isso se dá, não, porque... Não sei, quem faz uma charge política, evidentemente que está interessado em fazer em deixar claro uma certa reflexão. Se isso vai ajudar pessoas ou atrapalhar as pessoas, eu não sei direito. Eu estou interessada em expressar, através de uma cena gráfica humorística, nem sempre humorística, um determinado momento. Nem sempre é também nem sempre há ali uma intenção didática, uma intenção de vou fazer sua cabeça. Aliás, é uma coisa que me constrange muito. Quer dizer, a ideia de que eu estou num espaço de fazer a cabeça dos outros assim, não é uma ideia muito tranquila. Por quê? Assim, por quê? Porque claramente o seu trabalho influencia, e algumas das questões trazidas nas tiras, nas charges ao longo do tempo, elas têm esse impacto. Mas que até parece paradoxal para a gente que... Mas eu não sou um farol, eu não sou uma pessoa habilitada a chegar e dar palestras assim sobre a realidade política brasileira. Sim. Mas mesmo questões sociais, acaba trazendo, nas suas reflexões, você acaba trazendo questões como transfobia, como racismo, como alguns... Sim, acaba vindo. Acaba de alguma forma vindo. E muitas vezes a tentação de fazer daquilo um momento mais didático, um momento mais assim explicativo, se impõe. Então, uma boa parte do meu trabalho é assim, desse tipo de natureza. É explicativa, é didática, é expositiva. Agora, não é exatamente uma coisa que me deixa à vontade. Bom, a gente precisa fazer um intervalinho agora para chamar para o próximo bloco. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre... voltar para a relação com São Paulo e voltar um pouco para algumas histórias, porque a gente ainda tem bastante pergunta, mas a gente já volta. O SampaCast, podcast oficial da Rede Câmara, volta já já com a Laerte. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Olá, eu sou Daniel Monteiro e toda segunda-feira às 5 da tarde a gente se encontra no SampaCast, onde recebemos um convidado especial para falar sobre política e sobre a cidade de São Paulo. Agora você também pode ficar por dentro de todo o nosso conteúdo exclusivo na playlist do nosso canal no YouTube Câmara São Paulo. Aponte o celular para o QR Code e inscreva-se.
Rede Câmara, a sua conexão com a política da cidade. Trabalhar com personagens era uma coisa que me fazia sentir limitada. De alguma forma, abriu também essa comporta de gêneros. Muitas vezes eu trabalho e estou trabalhando e não sinto que estou trabalhando. Não cozinhe soja na panela de pressão. Explodiu. Estamos de volta com o SampaCast, o podcast da Rede Câmara. Hoje estamos aqui com a Laerte. Laerte, a gente estava falando sobre a mudança da sua perspectiva com a questão dos quadrinhos. Por que você abandonou os personagens? Assim, como se desse processo depois de mudar o ponto de vista? Eu comecei a pensar em abandonar os personagens e parar de fazer daquele jeito. Lá por volta de 2003, 2004, eu estava passando por mudanças pessoais bastante marcantes, assim, e era meio natural pensar no meu trabalho também. Como eu disse aqui, fazer personagens, trabalhar com personagens era uma coisa que, de certa forma, me fazia sentir limitada. Então eu comecei a considerar desenvolver mais uma parte onde não tinha personagens. Isso eu comecei a fazer em 2003, 2004. Em 2005 foi que eu resolvi marcar mesmo e fazer uma mudança radical. Assim. Mas pela mídia que você ficou mais famosa, porque foram charges e quadrinhos e no impresso, foi disruptivo. Eu lembro de ver, sei lá, Caco com personagem, o Angeli com personagem, algumas tiras Garfield, e a sua lá, como é que... Bom, eu contei com um apoio bastante claro da parte da Folha de São Paulo. Isso foi bem importante para mim. Eles fizeram questão de me deixar absolutamente à vontade para explorar do jeito que eu quisesse aquele espaço. De resto, o espaço da Folha de quadrinhos, ele é notavelmente mais livre e experimental do que os outros jornais. A tira do Glauco, por exemplo, é um exemplo... Sim. Claro, de uma tira que se comporta de um jeito absolutamente irrequieto em relação a certas normas de boa vizinhança. Mas o Glauco sempre fez isso de uma maneira muito livre, muito natural dele, né? Que ele era exatamente assim. E a Folha bancando. A Folha, não, vai, é isso aí, vamos em frente. Uhum. O Angeli também trabalhou na tira dele com um jeito que sempre pareceu melhor, sabe? Então, eu fui nessa também. Uhum. E, a gente tá, né, o nome do nosso programa é SampaCast, a gente tá em São Paulo. O que essa capital, a maior capital do país, te traz de inspiração para criar essas histórias, esses personagens, charges? O que São Paulo te ajuda na construção desses personagens? O que você enxerga de diferente aqui? O que São Paulo teria de diferente de outros estados, que acaba aqui nas suas charges, isso mostra para pessoas de outros estados também? De outras cidades. Outras cidades, isso. Porque o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo também. O estado de São Paulo é muito estado, é muita coisa, né? Olha, outras cidades. Como eu disse lá no começo, isso se dá de um modo meio... não é obscuro, mas é um modo pouco explícito. O modo como o ambiente, especialmente o ambiente urbano, assim, influencia meu trabalho. Eu acho que o momento em que essa cidade apareceu de maneira mais clara no meu trabalho foi com os Piratas do Tietê, que são personagens, né? São personagens muito marcantemente
estereotipados. A ideia é fazer o pirata muito reconhecível. Assim. Eu quero um pirata de perna de pau e olho de vidro. Eu quero um pirata com lenço na cabeça e um olhar assassino. Assim. E eu ambientei esse navio pirata num lugar inesperado, que é a cidade de São Paulo moderna, hoje. Então, o navio navega, na minha história, no Rio Tietê, os piratas do Tietê. Eu acho que esse foi o momento onde a cidade Ficou mais clara. ficou mais clara. Porque eu usava mesmo, eu fui lá, fotografei a Marginal, eu fotografava lugares da cidade que me interessavam, que aparecessem como cenário, né, de uma aventura dos piratas. Foi... Aí depois você passa para transição, deixa os personagens, começa a trabalhar as tirinhas de outra forma. E onde você vê o teu caminho criativo? Onde eu vejo. Para onde? Para onde você acha que vai agora esse desenho criativo dentro das charges, das tirinhas? Eu não sei, Daniel, não sei. Eu vou indo. Para falar a verdade, eu não tenho uma meta assim. Eu vou me deixando surpreender pelo que acontece no caminho. Então, certos modos de fazer uma tira ou de representar pessoas ou situações e tal eram desconhecidas para mim e eu fui chegando nelas através de experimentação mesmo. Então eu não tenho assim uma meta. Minha meta é ir desenhando. A gente está num podcast, uma mídia diferente e talvez uma evolução do rádio. A gente tá discutindo isso, mas tem as mídias sociais também hoje, Instagram e outras mídias. Como você se relaciona com as mídias? Como a sua obra também tá inserida nesse contexto? Não muito. Eu me vejo ainda como uma pessoa do século XX nesse ponto. Eu uso principalmente Twitter. No Instagram eu não consigo usar, não. E Facebook eu também meio que já parei de usar. Então, minha linguagem preferencial é no Twitter mesmo. E ali eu publico. Eu tenho um blog ainda também, onde eu publico minhas tiras. E eu tenho um site que está em construção. Eu quero deixar o site como uma espécie de acervo acessável para quem se interessar. E deixar o Twitter para funcionar como uma espécie de últimas notícias. Assim, eu vou botando lá o que sai, o que sai na folha de tira, eu transporto para o Twitter também. Mas, de modo geral, é isso, sabe? Eu não uso de uma maneira assim, muito criativa o Instagram e tudo. Não é muito a sua praia, não. Eu acho, o Instagram é que eu acho especialmente complicado e estranho. Assim, eu não me reconheço ali. Esse negócio de você postar um negócio e aquilo sumir, eu acho isso louco. Eu já penso o contrário, já fico incomodada com o postar e ficar. Tipo, eu gosto que suma. Tipo, o story você posta. Mas aí tem uma pessoa que responde tá para você. E aí você vai ver o que ela respondeu já foi embora. Tá. Você vê a resposta, mas você não vê o que motivou ela a escrever, né? Eu não tenho Instagram, nesse papo eu não me meto. O Dani não pode nem falar que ele não tem, nem que ele não usa, ele não tem. Mas eu não sei, eu gostaria de um dia aprender a usar melhor o Instagram, como eu também gostaria de aprender a usar o tablet e esses meios de desenhar digitalmente, né? Que eu ainda não fiz, não faço. Eu desenho em papel e escaneio. Analógico? Daí eu escaneio sim. e faço o acabamento todo digitalmente. Mas existe um modo de trabalhar que já é muito conhecido e popular, que é com tablet, né? Sim. Eu não sei, eu acho que eu ainda vou passar por essa. E falando agora em relação à sua profissão, você já recebeu, né, a Honraria Salva de Prata pela Câmara Municipal. Você acha que com o que o seu trabalho contribuiu mais assim para a cidade de São Paulo?
O que eu recebi, você falou? A salva de Salva de prata aqui da prata. Câmara, você já foi homenageada aqui pela Câmara, Isso. pela cidade, mas o que o seu trabalho contribuiu para a cidade? O que você acha que a Laerte fez? Eu não sei, não é uma coisa clara, não é uma coisa clara nem o quanto a cidade contribuiu com o que eu faço. Não é uma relação clara. Eu sinto que as pessoas que que moram comigo nessa cidade são, de alguma forma, parecidas comigo. A gente tem algo parelho, assim, que é conviver com essa cidade. Mas essa cidade, para começar, não é mais nem uma fração parecida com a cidade onde eu fui criança e adolescente. Né? E mesmo aquela cidade, eu vivia e convivia com uma parte muito pequena da cidade. Eu morava em Alto de Pinheiros, minha escola era lá em Pinheiros, e eu andava pelo centro também. Mas se você olhar assim, não é uma fatia muito grande. E também não é uma fatia muito grande em termos de classes sociais. Eu convivia com gente de classe média, sempre foi por aí, assim. Então é difícil eu pensar concretamente o que é esse coletivo, sabe? Não sei, eu sei que eu estou aqui. Agora, é uma cidade muito complexa, agressiva, não é um lugar que me dê, assim, que me produza uma emoção clara, assim, de morar. Não, eu sei que eu moro aqui, muito dificilmente vou me mudar daqui. Mas é isso, não é uma coisa muito clara, não. Maravilha. Você, em 2012, fundou a Associação Brasileira de Transgêneros. Existe toda a tua história também, a transição. E como é que foi passar por esse processo, fundar e levantar essa pauta? Veio vindo também, assim, de forma meio natural. Essa associação, deixa eu só explicar uma coisa, ela correspondia a uma vontade de 4 pessoas de atuarem e combinar as suas atuações, que é a Márcia Rocha, que é advogada, Sim. Maite Schneider, que é atriz, Letícia Lances, que é psicóloga, e eu, que sou cartunista. E a gente se reunia e fazia projetos em comum. Demos o nome de Abrate a isso, mas a gente não chegou a registrar essa associação, né? Ela não existe, não tem sede. Tá. Tá, entendeu? O que existem são algumas ações nascidas das nossas iniciativas, como, por exemplo, Transemprego, que é uma ideia da Márcia Rocha, e eu e a Maite nos incluímos nesse trabalho. E eu acho que é o projeto que está dando certo, assim, no campo das nossas iniciativas. E, bom, como começou isso, para mim, foi no processo de aceitação da minha homossexualidade, que se deu ali no alvorecer do século XXI. E, portanto, tardiamente, né? Foi quando eu estava fazendo 50 anos. E só aí que eu resolvi me aceitar. E o fato de me aceitar, de alguma forma, abriu também essa comporta de gêneros. Eu comecei a pensar na vivência de um gênero diverso do que eu vinha vivendo. Sim. A partir daí. E eu comecei a encontrar pessoas que se travestiam, que frequentavam o que a gente chamava de grupos de cross-dressing. E lá fui eu. Eu percebi que não era uma coisa estranha, não era uma coisa absurda, nem bizarra, nem nada. Eu podia fazer isso. Eu comecei a fazer isso e me senti muito bem fazendo, até o ponto em que eu resolvi fazer isso publicamente e viver dessa forma, em 2011. E você também trouxe para o debate,
Porque a nossa sociedade ainda é homofóbica, extremamente homofóbica, extremamente opressora. E você, além de tudo, trouxe essa questão para o debate. Como você enxerga isso? Olha, eu devo também ao meu trabalho uma boa parte desse abrir de olhos, assim. Foi uma personagem minha, o Hugo, que começou a se travestir, começou a viver como Muriel, e essa personagem meio que me abriu esse campo, sabe? Eu comecei a fazer histórias da Muriel de uma forma que era evidentemente a expressão da pessoa que estava fazendo. Então, algumas pessoas me chamaram a atenção sobre isso. Tal, não sei o quê. Você não quer também participar disso que a gente faz? A gente se encontra e tal. Então, a personagem foi me conduzindo, de certa forma. Tá. Eu já tinha parado de fazer personagens, eu mantinha só o Hugo por uma questão de ser meu alter ego, né? E a Muriel começou a me interessar também, manter, porque ela era uma forma de pensar no que eu estava vivendo, em termos de identidade de gênero. Uhum. E você acredita que a mídia, de uma forma geral, ela é essencial para esse processo de representatividade? Para mim foi. Uhum. Primeiro porque a mídia, né, os jornais e as revistas, são exatamente o veículo onde eu me expresso com o meu trabalho. Mas eu passei a ser também notícia. Sim. Então, isso foi assim meio estranho e revelador para mim, sabe? E eu não me senti exatamente nem muito à vontade, nem muito mal. Eu fiz o que pude ali, porque também era uma forma de eu refletir o que estava acontecendo. Não era uma coisa muito clara, assim. O que você quer? Você quer ser mulher mesmo? Você quer nascer de novo? Ou você quer ter uma vivência dentro do feminino? Mesmo tempo que você falava, você refletia também, né? Pois é, eu refletia, eu desenhava, e lá vim eu. E nesse tempo todo, você não teve pausa criativa, você continuou desenhando. Como unir todas essas emoções e ainda conseguir trabalhar com criatividade? De novo, eu não sei te explicar. Eu sei que acontece. Só a criatividade. Eu acho que o meu trabalho é um trabalho muito gratificante. Muitas vezes eu trabalho e estou trabalhando e não sinto que estou trabalhando. Eu sinto que eu estou fazendo uma coisa que me excita, que me deixa realizada, que me deixa bem. Por quê? Porque é isso, é um meio de expressão, né? Eu estou fazendo uma coisa que é o que eu queria fazer, que é o meu modo de comentar a vida e agindo. Então, o meu trabalho não é exatamente um trabalho exaustivo. Muitas vezes é, sim. É exaustivo. Eu tenho que, quando eu me proponho um trabalho mais braçal, assim, então eu tenho que fazer aquilo. O jornal está esperando, eu tenho que entregar até as tantas horas, e lá vou eu, babá. Mas, de um modo geral, a minha prática de trabalho nesses 50 anos me levou a algumas formas assim mais ou menos estabilizadas, estáveis de produzir. Então, por exemplo, atravessar a noite desenhando é uma coisa que eu nunca mais fiz. E que bom, porque eu estou com 71 anos, eu preciso do meu soninho. Mas, enfim, eu ajeitei as coisas de forma a não precisar mais dar esses piques e tal. E como você viu, você falou mesmo, 50 anos de carreira, como que a cidade mudou para você e como o seu entorno mudou para você? Porque você mudou, mas e o entorno também? Como você hoje se enxerga nesse seu contexto? Olhar, né? Muitas vezes como estrangeiro. Tem uma coisa que eu penso que é o seguinte: eu não quero me mudar de São Paulo porque eu não gosto de me sentir estrangeira.
Então, eu não iria para o Rio de Janeiro porque eu ia ser sempre a pessoa de fora. Eu não iria para o interior de Minas ou de São Paulo. Eu não iria para lugar nenhum, porque eu sabia que eu ia acabar me sentindo estrangeira. Mas, de certa forma, eu me sinto estrangeira também em São Paulo, porque é uma cidade que se transformou de tal maneira, com tal intensidade, que não é mesmo mais a minha cidade da infância e da adolescência. E não tem como isso não ter sido assim. São Paulo passou por processos econômicos, sociais, culturais muito profundos, né? E como você vê a indústria hoje, o meio também de arte, de charge, de quadrinho? A gente falou de redes sociais, você não usa tanto o Instagram, mas o Twitter, mas o quanto também essa revolução tecnológica mudou a tua área? Olha, até que não mudou tanto assim quanto proporcionalmente outras, sei lá, música, por exemplo. A transformação que ocorreu no campo das pessoas que se expressam musicalmente é muito mais violenta, muito mais nítida, por conta de digitalização, por conta de discussão de direitos autorais, por conta de um monte de coisas. Então, a música, hoje, ela tem uma existência dentro do campo cultural brasileiro que é bem diferente do que, por exemplo, as histórias em quadrinho em relação ao tempo em que era tudo analógico, século XX, assim. Eu não sei, uma vez o Chico Buarque deu uma entrevista, ele falou assim, a canção, tal como eu venho trabalhando com ela, isso ele falou em 2004, como eu e muita gente vem trabalhando com ela, sim, pode ser que seja uma marca do século XX, quer dizer, pode ser que a gente esteja presenciando o nascimento de outras formas que são bem diferentes. E eu acho que ele tinha toda a razão. Né? Sim. As formas musicais com que o povo se expressa hoje são realmente bastante diferentes, né? São bastante... parece outro mundo, meu. Sim. E eu achava que nos quadrinhos ia acontecer uma coisa parecida com isso. Por quê? Porque graficamente a população estava se expressando em tatuagem, se expressando em grafite, se expressando de jeitos muito diferentes do que o cartoon que a gente escrevia em salão de humor e tal e tudo, né? Então era outra linguagem mesmo. Mas eu acho que, guardadas as proporções, dentro da história em quadrinho, a mudança não está tão marcada, assim, tão marcante. Sim, existe o webcomics, né? E existe uma grande produção de webcomics, mas a estrutura da linguagem não se modificou tanto assim, mesmo para pessoas que trabalham basicamente dentro da mídia digital, que publicam só no Instagram ou no contexto das redes sociais. Mesmo para essas pessoas que estão começando já dentro dessa linguagem, a natureza da linguagem do quadrinho permanece razoavelmente a mesma. Ela não mudou tanto. Não mudou tanto, eu acho. Por exemplo, eu achava que ia acontecer uma presença muito maior de momentos de animação, de mudanças. E eu acho que não aconteceu tanto isso, não, sabe? Entendi. Posso estar enganado. A gente já está, né, Dani, se encaminhando para o finalzinho do nosso programa. Então, a gente agora vai entrar no quadro ping-pong, que a gente faz pergunta, você responde rápido. Você pensou, você já não pode pensar muito. Pensou, já respondeu. Eu sou Vamos lá, qual é o seu lugar preferido? Eu sou meio Mas pode tomar água. Meio sequelada. Aproveita já para tomar uma água. Não, sequelada nada, Nossa Senhora. Senão a gente podia ficar, sei lá, infinito aqui conversando. Mas é sempre aquilo que a gente fala, né? Já teve um outro programa que a gente entrevistou uma pessoa que, não vou dar spoiler, né? Que era voltada também para a mídia e também entrevistava pessoas. Ele sempre falou que é difícil estar no lugar do entrevistado, né? Que aí ele
A gente que entrevista, não. A gente faz um monte de pergunta. Eu queria ver a gente nesse lado do entrevistado. Então, vamos lá, coisa rápida, não vamos mudar de assunto. Qual é o seu lugar preferido em São Paulo? Eu acho que é a minha casa. Arrasou. Não arrasei, não. É horrível isso. Arrasou, não, eu tô arrependido de ter respondido isso. Não, mas que é um lugar mais aconchegante do que sua casa. Não é muito aconchegante a minha casa, não. É sério, tô falando sério. Eu tenho tido alguma dificuldade de sair, frequentar, flanar, como diz o Sérgio, meu amigo. Eu não flano mais. Tá. Ah, mas não pode, não dá. Não dá, a gente precisa mudar isso. Por que precisa? Eu não sei, tô cansado, tô velho, tô cansado. Então eu saio da minha casa para dar pequenas caminhadas assim mas eu pelo te bairro. entendo, Laerte. Também, a minha casa, quando pergunta qual é o meu lugar preferido da minha casa. Tô cansada também, Dani. Que vergonha. Então tá. E se São Paulo fosse uma palavra, qual seria para você? Medo. Forte. Forte. Pronto, eu já me arrependi. Mas tá honesto. Casa. Não, tá. Então pronto, uma segunda palavra. Não sei. Então pronto. Eu só pensei numa. Pronto, então já foi essa. Qual é o maior sonho que você poderia realizar para a cidade, assim? Se pudesse realizar um sonho em São Paulo, assim, o que você faria? Um grande parque popular para todo mundo mesmo, assim. Para todos e todas e todes. Para ir, para fazer coisas, para passear, para fazer atividades. Um parque grande, assim, que fosse uma espécie de céu, não é que nem os céus que teve no tempo da Marta, mas assim, um parcão. Maravilha. E a última. Essa é profunda. Se você pudesse voltar para Laerte com 20 anos e dar um conselho para ela, qual seria? Ou conselhos. O conselho? Porque só um, sempre fica assim, só um não. Então, conselhos. O que você poderia dar de conselhos? Não cozinhe soja na panela de pressão. Olha, isso é uma boa dica. Eu diria. Por quê? O que aconteceu com a panela de pressão? Explodiu a panela de pressão. Misericórdia, gente. É sério. O meu fogão, ele ficou reduzido a uma coisa como 50 centímetros de altura, assim. E a tampa voou para o teto. Foi uma explosão digna de Iraque. Gente, ó, o pessoal tá tudo, né? O pessoal que tá acompanhando aqui, a equipe técnica, o pessoal tá chocado aqui, já anotaram. Não Essa daí eu não esperava. nunca vou cozinhar soja na panela de pressão, obrigado. Ou tira a casquinha bem tirada. Assim, sabe? Vou avisar minha mãe e minha sogra. Eu parei de usar panela de pressão depois disso. Olha, da casa da minha mãe explodiu também, tem uns 2 anos. E nunca tive, nem pretendo ter. Tenho pavor. A federação me proibiu de usar a panela de pressão. Melhor não. Laerte, você gostou do papo? Gostou da conversa com a gente? Gostei muito. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, Daniel e Hanna. Nossa, gente que gostou. Obrigado de verdade e nós vamos chamar de novo. Aí a gente pensa numa pauta, alguma coisa diferente, alguma coisa mais específica pra gente poder continuar batendo papo, porque... que isso. Tá bom, eu vou pensar em outras respostas pro ping-pong. Tá? Então... Não, mas o bom é isso. Pensou, já foi, tá vendo? Ninguém imaginava que você ia falar da soja na panela de pressão. Você vai ficar gravado, já ficou marcado, não teve jeito. Fechado, Hanna. Obrigado, então. Obrigado, Laerte, de novo. Obrigada e... até a próxima. Obrigada, Laerte. Obrigada, Dani. Obrigada a todos que nos acompanharam. E esse foi o SampaCast de hoje. Na próxima semana tem mais, né, Dani? Exato. Acompanhe nas redes sociais da Câmara Municipal de São Paulo, no YouTube e também no portal da Câmara e em todas as outras mídias. Obrigado, Hanna. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rede Câmara, a sua conexão com a política da cidade.